Olá, meu irmão querido. Que as bênçãos de Jesus penetrem teu lar e acalmem teu coração. Hoje vamos conversar sobre algo muito sério. Certas atitudes aparentemente inofensivas podem transformar nossa casa em abrigo de espíritos atormentados. E poucos percebem. Você já sentiu uma angústia súbita ao entrar em casa sem motivo aparente? Um peso estranho no ar, como se algo te observasse em silêncio? Nem sempre é psicológico. Às vezes, é espiritual. O lar pode se tornar um ímã invisível. Muitos ignoram que nossos hábitos criam uma atmosfera vibracional. Palavras duras, programas violentos, músicas de baixa frequência e até objetos de decoração podem abrir portais. E o pior, essas portas não se fecham facilmente. Precisamos entender o que estamos atraindo. Chico Xavier nos ensinava que o lar é um templo, e um templo precisa ser protegido. Assim como trancamos portas físicas, devemos cuidar das portas da alma. Espíritos perturbados buscam ambientes compatíveis com suas dores. E nos lares descuidados eles entram. Por isso, antes de julgar o que acontece ao seu redor, pergunte-se: o que estou alimentando dentro da minha casa? Reflita com honestidade. E comente aqui abaixo: minha casa é luz. Se você sente que chegou a hora de proteger sua morada. Alguns pensam que só o que se vê afeta a nossa vida, mas o invisível é mais forte do que imaginamos. Toda casa vibra, toda parede guarda o que nela é dito. E cada pensamento que emitimos reverbera além do físico, ecoando no plano espiritual. Quando você acende a televisão e deixa rolar um programa de brigas e gritaria, está permitindo que uma frequência sombria entre no seu lar. O som é só a superfície. No invisível, aquilo cria um campo magnético que chama espíritos afins. O mesmo acontece com músicas que carregam ódio, palavras de vingança, incentivo à promiscuidade. A letra parece brincadeira, mas o que ela invoca não é. Muitas entidades inferiores se aproximam por identificação, como mariposas na direção de uma chama destruidora. Há casas onde a luz elétrica brilha, mas a luz espiritual está apagada. E isso não é obra de acaso. É consequência de rotinas desatentas, de palavras rudes ditas sem pensar, de vícios repetidos, de escolhas banais que vão escurecendo o ambiente aos poucos. Você acha que assistir filmes violentos toda noite é só entretenimento? Chico nos dizia que o espírito se nutre daquilo que assiste. Cada cena de crueldade alimenta a sintonia com planos inferiores. E logo, essas companhias se fazem sentir no humor, no sono, na saúde. Certa vez o médium contou que um lar é como uma estação de rádio. Ele emite e recebe. Se o canal está sintonizado com dor, raiva ou medo, é isso que ele atrai. E os espíritos que vivem nesses padrões sentem-se convidados a entrar. Agora pense, quantas vezes você permitiu que a raiva explodisse dentro de casa? Que palavras cortantes ferissem alguém do seu convívio? Cada uma dessas reações se torna um ponto de acesso, como uma janela aberta para visitantes que não foram convidados, mas que entram. Esses irmãos desencarnados não são monstros, são almas adoecidas, carentes, confusas. Sentem dor, sentem inveja, sentem saudade. E procuram ambientes onde possam reviver suas sensações. Casas onde há gritos, discussões e vícios são como campos férteis para essas presenças, mesmo que ninguém perceba. Chico dizia que até objetos podem carregar fluidos negativos. Presentes de pessoas invejosas, itens comprados em lugares sombrios ou mesmo obras de arte que expressam dor e desespero podem servir de âncoras para energias inferiores. Nem tudo que é bonito aos olhos é puro na alma. A limpeza do lar começa na mente. Uma casa pode ser pobre, mas cheia de luz, se ali habita o perdão, a oração e a gratidão. Por outro lado, uma mansão pode ser um breu, se ali reinam o orgulho, a soberba e o egoísmo. O evangelho no lar não é apenas uma tradição, é uma blindagem espiritual. Chico nos ensinava que os espíritos superiores se reúnem quando oramos com sinceridade. É como acender uma fogueira no meio da escuridão. Os bons espíritos se aproximam, os perturbados se afastam. Mas se você nunca ora, nunca agradece,
nunca busca conexão com o alto, sua casa fica como um farol apagado em noite de tempestade. E nesse breu, tudo pode entrar, inclusive presenças que confundem sua mente, tiram seu ânimo e drenam sua energia. É importante entender que espíritos obsessores não invadem casas aleatoriamente. Eles seguem os rastros da nossa sintonia. Se você vive se queixando, xingando, bebendo excessivamente ou cultivando rancores, você está abrindo a porta. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai atravessá-la. Chico sempre dizia: o mal só entra onde encontra espaço. Um lar blindado pelo amor e pela disciplina espiritual repele toda a negatividade. Não é sobre ter medo do além, mas sobre cultivar luz suficiente para que nada sombrio se sinta confortável ali. Até mesmo o que você lê deixa marcas. Há livros que edificam, mas há também aqueles que envenenam lentamente. Quando alimentamos nossa mente com ideias sombrias, cultivamos sombras internas. E o semelhante atrai o semelhante. O invisível responde àquilo que você consome. A energia do seu quarto é afetada pelos seus pensamentos antes de dormir. Por isso, Chico recomendava uma prece antes do sono. Era seu ritual diário. Ele sabia que durante o repouso físico o espírito se liberta e vai exatamente para onde está sintonizado. Pessoas que dormem com fones ouvindo letras degradantes ou que adormecem assistindo cenas violentas, muitas vezes acordam mais cansadas. Isso porque passaram a noite em zonas sombrias do astral. E ao voltar ao corpo, trazem a densidade desses lugares como um peso invisível. Já percebeu como certos visitantes mudam o clima da sua casa? Isso não é julgamento, é percepção espiritual. Alguns trazem tanta mágoa e desequilíbrio que afetam o ambiente. É por isso que devemos sempre orar depois de visitas e manter a harmonia com palavras doces. O mesmo vale para você. Quando você entra em casa com raiva, carregando mágoas do trabalho ou da rua, essa energia fica ali. Ela gruda nos móveis, paira nos cantos, mexe com o humor dos outros. O ambiente se torna um reflexo do seu interior. E aos poucos, os sintomas aparecem. Cansaço excessivo, insônia, brigas frequentes, quebra de objetos, sensação de estar sendo observado. Isso tudo pode ser reflexo da presença de almas perdidas, atraídas pela vibração do ambiente. E enquanto não houver mudança, elas continuam ali, influenciando sutilmente. Muitas pessoas procuram ajuda espiritual quando os sintomas já tomaram conta da rotina. Mas a prevenção começa muito antes. Chico dizia que um lar precisa ser cuidado todos os dias, como um jardim delicado. A ausência de cuidados atrai ervas daninhas e presenças indesejadas. Quantas vezes você discutiu por bobagens? Quantas vezes o orgulho impediu um pedido de desculpas? Esses detalhes moldam a atmosfera do lar. Onde reina o ego, falta espaço para a paz. E onde não há paz, há sempre brechas para influências doentias. Há espíritos que não sabem que morreram. Outros recusam-se a aceitar sua condição e vagueiam, presos à matéria. Eles buscam casas com vibração semelhante à que tinham em vida. Se você alimenta rancores, reclamações, vícios, está abrindo as portas para esses irmãos. Chico contava que já entrou em casas simples, mas de uma luz incomparável. E também visitou mansões onde sentia um frio espiritual intenso. Não é sobre aparência, é sobre essência. O que você cultiva diariamente dentro do seu lar é o que define sua vibração. Há lares onde o silêncio pesa mais do que 1000 gritos, onde ninguém conversa, onde cada um vive no seu canto. Esse isolamento emocional enfraquece a defesa espiritual. Um lar precisa de diálogo, de carinho, de olhares sinceros. Isso também é oração invisível. Se você pensa que só o que é dito em voz alta tem poder, engana-se. O pensamento é uma onda criadora. E cada vez que você alimenta negatividade em silêncio, está construindo uma teia invisível que pode atrair almas em desequilíbrio ao seu redor. Chico dizia que espíritos perturbados são como crianças perdidas. Procuram colo, voz familiar, ecos do que viveram. Se encontram uma casa onde se fala de sofrimento, onde o álcool é rotina
e a espiritualidade é ausente, ali se sentem em casa. E não saem fácil. Você já tentou transformar sua casa em um ponto de luz? Não precisa de incenso caro, nem de imagens espalhadas por todos os cantos. Precisa de sinceridade, de boas conversas, de perdão verdadeiro, de um evangelho aberto com fé. Isso é o que ilumina. Aliás, não é só o que entra pela porta que deve ser filtrado. O que você traz do mundo lá fora também impacta. Chico nos lembrava, quando chegar em casa, antes de reclamar do trânsito ou do chefe, agradeça por ter um teto. Isso muda tudo. A gratidão tem um poder de purificação imenso. Espíritos obsessores não suportam vibrações de contentamento e fé. Eles se alimentam de queixas, de ódio e de medo. Quando você agradece até pelo pouco que tem, constrói uma muralha invisível contra essas visitas invisíveis. Os animais sentem, crianças também. Muitas vezes, os primeiros a perceberem a presença de espíritos perdidos são os pets ou os pequenos da casa. Se seu cachorro late para o vazio ou seu filho acorda assustado, escute. Talvez algo precise ser harmonizado espiritualmente. Chico orientava. Se algo mudou no clima da sua casa, não acuse ninguém. Olhe para dentro. Muitas vezes, a perturbação começa em nossos pensamentos. Basta um dia alimentando mágoas em silêncio para alterar a vibração. E quando a energia baixa, o invisível se aproxima. Espíritos apegados ao sexo desregrado, ao vício em bebidas, ao prazer descontrolado, buscam viver suas sensações através dos encarnados. Onde há exagero, há abertura. E quando encontram sintonia, eles influenciam desejos, intensificam impulsos e se tornam parasitas espirituais da energia do lar. Talvez você não consiga ver, mas consegue sentir a sensação de cansaço crônico, o desânimo sem razão, a irritação que surge do nada. São sinais. Chico sempre dizia: o espírito não grita, mas sussurra. E esses sussurros moldam o nosso estado emocional sem aviso. Você pode mudar isso. E não precisa esperar um médium, nem correr para um centro em desespero. Comece pelo essencial: silêncio interior, oração diária, música elevada, palavras limpas, um copo de água fluidificada ao lado da cama. São gestos pequenos, mas que reverberam imenso. Se soubéssemos o quanto uma oração sincera clareia o astral do lar, oraríamos mais. Chico comparava a oração com um fósforo aceso no escuro. Pode parecer pouco, mas afasta o medo, o frio e mostra que ali há presença divina. Nunca subestime o poder da prece. Às vezes, não é necessário expulsar nada. Basta mudar a frequência. Espíritos sofredores não suportam luz. Se você acende essa luz com boas ações, com caridade, com humildade e silêncio, eles se afastam sozinhos. Eles só ficam onde são bem-vindos ou tolerados energeticamente. Chico dizia que o coração é a chave da casa. Se ele estiver trancado, a luz não entra. E se não entra luz, a sombra permanece. Cultivar ternura, compaixão, generosidade é a forma mais poderosa de expulsar toda e qualquer presença indesejada do seu lar. Não se trata de medo. O medo nos paralisa, a consciência nos liberta. Não queremos viver assustados com o invisível, mas despertos. Quando sabemos o que alimentamos dentro de nós e ao nosso redor, nos tornamos senhores da casa e não reféns de visitantes espirituais. Lembre-se, a alma perdida que visita sua casa não é sua inimiga. Ela é, muitas vezes, um espelho da sua própria dor ainda não curada. Trate-a com oração, com amor e com firmeza espiritual. O que você cura em si, cura ao seu redor também. Chico dizia: o lar é a primeira escola do espírito. Tudo o que você vive ali se transforma em aprendizado para o mundo invisível. Os espíritos observam não só o que fazemos, mas como sentimos. A vibração que emanamos é a nossa verdadeira lição. Um ambiente espiritualizado não é silencioso, é harmônico. É onde há risos sinceros, respeito mútuo, escuta generosa. Onde a fé não é imposta, mas cultivada. Onde o perdão é mais frequente que a culpa. Nessa vibração, não há espaço para entidades em sofrimento.
Pense em sua casa como um campo de energia. Tudo o que você sente, diz e faz é como se fosse plantado nesse solo. Se você semeia amor, colherá paz. Mas se semear mágoa, o fruto será amargo e espiritualmente vulnerável. Não há reforma espiritual sem reforma íntima. Você pode acender todos os incensos do mundo, encher a casa de imagens religiosas, mas se continuar alimentando ressentimento e arrogância, nada muda. Os espíritos sentem o que você é, não o que você aparenta. A música que você ouve molda sua vibração. As palavras que você diz constroem sua energia. Os pensamentos que cultiva moldam o clima espiritual. Chico dizia: não é preciso ver os espíritos para saber que eles sentem tudo aquilo que oferecemos em vibração. Se um ambiente cheio de amor atrai crianças e animais, o espiritual também funciona assim. Espíritos elevados se aproximam de lugares onde há paz e compaixão. Eles não invadem, não forçam. Eles se alinham por sintonia. O bem só entra onde é bem-vindo. Espíritos perturbados, ao contrário, não precisam ser chamados com palavras. Eles são atraídos pela frequência. Como um rádio que sintoniza ruído, uma casa cheia de raiva, ciúmes e inveja se torna antena viva de almas que ainda não encontraram a luz. Seu quarto é seu templo. Tudo o que você faz ali cria marcas espirituais. Muitos enfrentam pesadelos não porque têm distúrbios, mas porque dormem rodeados de energias densas acumuladas. Reformar o quarto espiritualmente é começar pelo silêncio, pela prece, pelo pensamento pacificado. Acostume-se a orar antes de dormir, mesmo que esteja cansado, mesmo que tenha sido um dia difícil. Chico nos ensinava que a prece noturna abre caminhos luminosos no plano espiritual, e por esse caminho sua alma pode encontrar consolo, cura e refúgio. Quem fala com Deus antes de dormir acorda com mais paz, e quando há paz dentro, o externo muda. As discussões cessam, a ansiedade acalma, os filhos dormem melhor, o lar sorri com mais leveza, e os espíritos perturbados se afastam naturalmente, sem confronto. Evite discutir na cozinha. A comida absorve o clima do ambiente. Chico dizia: a energia da panela vai ao prato. Quando você cozinha com raiva, serve tristeza. Quando cozinha com amor, serve cura. E essa energia também alimenta ou repele espíritos conforme sua qualidade. Reclamar da vida é abrir um portal de escuridão. Os espíritos desencarnados mais perturbados se alimentam da sua reclamação. Cada queixa é uma fresta, cada lamento, um convite. Quando você troca a reclamação pela gratidão, muda a fechadura espiritual do seu lar. Muita gente acredita que só os rituais afastam os espíritos, mas o maior ritual é viver com consciência, é acordar e dizer: hoje quero ser melhor. Chico dizia que a bondade é uma oração silenciosa, que ilumina sem precisar de velas ou cânticos. Quando você visita uma casa e sente que o ambiente está leve, provavelmente ali há oração, diálogo, respeito, simplicidade. Isso atrai espíritos elevados. Eles cuidam, inspiram, protegem. Uma casa protegida espiritualmente é como uma flor que exala perfume mesmo no meio da tempestade. Evite guardar objetos de pessoas com quem você teve conflitos. Itens trazem carga energética. Se um objeto te faz lembrar de uma mágoa, doe ou jogue fora. A limpeza espiritual também passa pelo desapego material. Quanto mais leve o espaço, mais clara a energia. Cuidado com espelhos trincados, roupas velhas sem uso, objetos quebrados. O ambiente físico impacta o astral. A desordem externa favorece a desordem espiritual. Chico sempre dizia: limpeza também é oração. E limpar a casa com gratidão transforma o espaço num abrigo de luz. Evite o excesso de eletrônicos no quarto. Quando você dorme cercado de telas ligadas, a alma se desconecta com mais dificuldade. A espiritualidade precisa de silêncio para se manifestar. E onde há ruído constante, há pouca escuta. Menos estímulo, mais luz. A presença dos espíritos não é algo para temer, é algo para entender. Eles vêm porque há algo que os atrai. Se você mudar a vibração,
Eles mudam o destino. Não se trata de expulsar com medo, mas de transformar com amor e firmeza. Chico nos ensinava que a melhor maneira de lidar com um espírito sofredor é vivendo com retidão. A sua mudança é a verdadeira doutrina. O seu silêncio amoroso, a verdadeira reza. A sua bondade, o verdadeiro escudo. A moral elevada é a melhor oração. Se você quer afastar as sombras, acenda a luz da compaixão. E lembre, quando você melhora, sua casa melhora. Quando sua casa melhora, o mundo ao redor melhora. A transformação espiritual começa em casa, no dia a dia, nos pequenos gestos, e atrai milagres invisíveis. Quando um espírito perturbado sente que sua presença não é mais bem-vinda, ele vai embora. Mas para isso, não basta dizer palavras bonitas, é preciso mudança real. A alma dele sente a sua. E se você vibra a luz, ele se afasta sem resistência. Chico explicava que o espírito não pode te obrigar a nada, mas ele pode influenciar pensamentos, sentimentos, vontades. Ele sussurra, inspira impulsos, sugere escolhas. E se você estiver fragilizado, ele encontra eco. Por isso, manter o coração firme é uma forma de proteção. Imagine quantas vezes você pensou em desistir de tudo sem motivo claro. Quantas vezes sentiu tristeza que não era sua. Muitas dessas sensações são captadas do ambiente espiritual. Se sua casa estiver impregnada de dor, você absorverá sem perceber, e isso adoece. A dor emocional que aparece do nada pode ter raízes invisíveis. Quando alguém chora sem explicação ou sente medo sem causa, é preciso observar o clima da casa. A energia do lar pode estar carregada e a alma captando essa densidade como se fosse sua. Às vezes, o espírito perdido que entrou em sua casa está só pedindo luz. Ele não quer te prejudicar. Ele quer entender o que está acontecendo. E você, com sua oração sincera, pode ser o farol que o encaminha para a espiritualidade superior. Chico dizia: não julgue os espíritos que se aproximam. Muitos estão mais perdidos do que perigosos. Alguns apenas buscam calor, um rosto familiar, um sentimento esquecido. Mas o lar que vibra na luz do Cristo os orienta sem precisar expulsá-los com ódio ou medo. A presença constante de alguém doente emocionalmente em casa também altera o campo energético. O lar precisa ser acolhedor, mas não cúmplice da doença espiritual. O amor verdadeiro impõe limites, ensina com firmeza e ora com fé. Isso fortalece o ambiente e repele desequilíbrios. Se alguém em sua casa tem vícios, você não pode curá-lo à força, mas pode orar por ele. Manter-se firme na sua luz e impedir que os comportamentos nocivos contaminem todo o ambiente. Sua constância espiritual é uma barreira invisível, mas poderosa. Não espere a casa ruir para começar a cuidar. Muitos só procuram ajuda quando a convivência se torna insuportável. Os aparelhos quebram, a saúde desanda. Mas toda crise começa com pequenas permissões. Prevenir espiritualmente é tão necessário quanto trancar a porta física à noite. Chico dizia: espírito não arromba a porta, ele entra pela fresta do nosso descuido. Uma palavra maldosa, um pensamento rancoroso, um ato de desonestidade. Cada deslize é uma trinca na parede espiritual do lar. E pela trinca, o frio do invisível se infiltra. A harmonia espiritual exige constância. Não adianta fazer evangelho no lar uma vez e depois esquecer por semanas. A espiritualidade responde à continuidade. Assim como você rega uma planta todos os dias, deve cultivar a luz diariamente, mesmo que em pequenas doses. Se você já sente que algo estranho habita sua casa, comece por observar seus hábitos. Que tipo de conversa predomina? Há mais gratidão ou mais reclamação? As orações são diárias ou eventuais? Essas perguntas são um mapa. As respostas, a chave da transformação. O ambiente mais sagrado da sua casa deve ser o da convivência. É fácil ter um altar e ignorar o filho, fácil acender uma vela e gritar com o cônjuge. Mas a espiritualidade verdadeira
se manifesta nos gestos, não nos enfeites. Quando você perdoa alguém que mora com você, mesmo em silêncio, isso modifica a energia da casa. O perdão é um sopro quente que dissolve nódoas invisíveis. Espíritos obsessores não suportam perdão verdadeiro, pois ele desarma os vínculos que eles usam para se conectar. As brigas reincidentes entre familiares não acontecem só por causa de diferenças humanas. Muitas vezes, há espíritos ao redor amplificando desentendimentos, insuflando o orgulho de cada um. Quando você cede, ora e silencia com sabedoria, corta o elo que essas entidades utilizam para agir. Plantas no lar ajudam a filtrar a energia, mas precisam ser cuidadas com amor. Animais também são purificadores espirituais. São sensíveis ao invisível e por isso absorvem cargas emocionais. Trate-os com carinho. Eles são bênçãos silenciosas na proteção vibracional do seu espaço. Crianças pequenas costumam ver espíritos. Às vezes dizem que estão conversando com alguém, apontam para o vazio ou têm pesadelos repetidos. Escute com atenção. Nem sempre é imaginação. Pode ser sensibilidade espiritual. Nesses momentos, o evangelho no lar é um escudo de amor. Evite fazer refeições com a televisão ligada em noticiários pesados ou programas de conflitos. A hora da alimentação deve ser sagrada. Chico dizia que uma mesa cheia de notícias ruins é um altar de desequilíbrio. Faça do alimento um momento de comunhão com a luz. Antes de sair de casa, ore pedindo proteção e, ao voltar, agradeça. Essas pequenas atitudes criam campos de energia que permanecem mesmo quando você está ausente. Espíritos de luz acompanham aqueles que vibram gratidão. E onde há gratidão, não há espaço para perturbação. Por fim, lembre, se você sente que sua casa está densa, não fuja dela. Ilumine, limpe, eleve. Você é o responsável espiritual por esse espaço. E com disciplina amorosa, você pode transformá-lo em um santuário, onde nenhuma alma perdida permanecerá por muito tempo. Querido coração, se chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja mudança. E isso é sagrado, porque a verdadeira proteção começa com o despertar. E quem desperta já começou a limpar, transformar e iluminar o lar e a alma. Lembre-se, sua casa escuta o que você diz, absorve o que você sente, reflete o que você é. Torne-se então uma presença de paz, de fé e de silêncio construtor, para que nenhum espírito em desequilíbrio queira permanecer onde reina a luz. Chico Xavier sempre repetia: a maior limpeza espiritual é feita com atitudes. Acenda a vela se desejar, mas acenda antes a consciência. Perfume o ambiente se quiser, mas perfume com ternura suas palavras. Porque o espírito vê além do que os olhos enxergam. Se este vídeo te tocou, comente aqui embaixo. Minha casa é abrigo da luz. Para selarmos juntos esse compromisso. E que esse comentário seja um lembrete vivo de que você está pronto para transformar sua morada em um templo de amor. Curta este vídeo se ele clareou seus caminhos. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Porque juntos vamos espalhar a luz, uma casa de cada vez. Que Deus te abençoe e te proteja sempre.